Seria contraditório eu falar coisas e não fazer essas coisas. Veja, vamos estudar a educação dentro e fora da sala de aula. Como ela acontece? Vamos buscar algumas práticas relacionadas a essa atividade. Por isso, vamos pensar um pouquinho em relação ao planejamento das nossas aulas. Eles necessitam que seus objetivos sejam interconectados, com atividades criativas, críticas e emancipatórias. Conhecer e dominar as interconexões das disciplinas, a relação com a sociedade também deve ser buscada e a aquisição de saberes precisa ser conectada aos conhecimentos dos alunos e da sociedade. Em síntese, antes de a gente começar uma atividade interdisciplinar de forma efetiva e não de forma espontânea, por que eu digo isso? Porque às vezes eu faço uma feira de ciências, às vezes eu faço uma exposição para pais, a ideia não é essa. A ideia é a prática educativa sistematizada dentro da escola, tá? O que eu preciso fazer? Sentar com os colegas da sala de aula, da turma, e buscar objetivos interconectados das diferentes disciplinas para poder, assim, desenvolver as atividades. Essa decisão, ela tem que ser tomada pelos professores das disciplinas, possivelmente junto com a gestão da escola, com os pedagogos, enfim, tá? Essa decisão, ela não é tomada por alguém e repassada pelos outros, ela é uma decisão coletiva. Vejam, um exemplo básico, tá? Então, eu trouxe para vocês o exemplo do rio, o córrego ou similar que exista na comunidade. Então, digamos que lá na tua escola, lá onde você mora, há um rio, há um córrego, ou alguma coisa, um lago, enfim, ou não há, ou falta um, tá? Então, os professores pegam essa temática como base. Claro, gente, para a gente trabalhar sistematicamente, nós precisamos buscar o que o currículo fala, o que traz isso. E nós temos como fundamento para o nosso trabalho a Base Nacional Curricular Comum, BNCC, certo? Bom, vejam, com base na BNCC, nós poderíamos, por exemplo, desenvolver algumas disciplinas. A língua portuguesa poderia trabalhar com os relatórios de visita, dados coletados, procedimentos de pesquisa e considerações finais ou durante o processo. A língua inglesa, a tradução dos conteúdos de pesquisa ou texto produzidos com alunos com uso de diferentes recursos. Então, eles poderiam fazer, por exemplo, desenhos, placas, fazer comparações com rios de outros países que usam a língua inglesa, enfim. Então, nós temos a temática rio, tá? Vamos usar o rio como exemplo. O que a língua portuguesa vai usar? A língua portuguesa, ela perpassa todo o processo interdisciplinar da pesquisa e dos registros, das escritas, tá? A língua inglesa acompanha esse processo, principalmente na pesquisa de língua inglesa. Então, um aluno vai pesquisar sobre um rio e pega uma matéria escrita em inglês e precisa buscar alguns dados. Existe forma melhor de trabalhar com a língua do que essa forma contextualizada? Vejam, outras disciplinas. Disciplina de arte. Desenha mapa, faz pintura, colagem, quadrinho, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia do rio e de seus elementos. Então, para se trabalhar a temática rio, a arte, a disciplina de arte, vai fazer as representações equivalentes aos objetivos que estão no BNCC, voltado para a temática. Educação física. Educação física é muito interessante. Deixa eu ler depois e hoje te fala cada uma, tá? Pesquisar as diversas atividades aquáticas, matemática, os dados relacionados a volume, tamanho, margem, profundidade, largura, curva ou vazão. As ciências naturais. Pesquisaria a água, a sua relação com os seres humanos, análise da água do rio, o ecossistema, impactos ambientais, saúde pública, entre outros, tá? Então, gente, veja que legal, que bacana. Se você for na BNCC,
educação física não contempla atividades aquáticas. Você não tem lá nas bases, por exemplo, natação, qualquer coisa assim, tá? Porque exigiria uma piscina, enfim. Esse é o momento de sanar essa lacuna que existe nas bases. Vamos pesquisar atividades aquáticas que poderiam ser realizadas naquele rio, naquele lago, ou, o rio é poluído, é ruim, mas quais são desenvolvidos em alguns países? Geografia, tá aí, ó, tá? Percebem a relação que você faz disso? Interessantíssimo. Matemática, sem dúvida nenhuma, o que ela faria? Ela pegaria os dados, tá? E junto com a disciplina de língua portuguesa, faria os relatos da pesquisa realizada lá. Vejam, não são atividades divididas pelas matérias, tá? Mas o final disso tem um grande objetivo. Esse que é o lance interdisciplinar mais interessante. Ciências naturais com a natureza, realmente, né, não tem o que se discutir. Vejam lá, a geografia, a localização geográfica, a nascente, os efeitos humanos sobre o objeto de estudo, a transformação da paisagem natural ou sobre a poluição, enfim. Existe uma infinidade de conteúdos que estão contemplados na BNCC que podem ser trabalhados em relação à disciplina de geografia. História. Na disciplina de história, o que nós temos? As construções sociais nas margens do rio, a população que iniciaria a povoação do local, a relação entre as populações, os rios e suas nascentes, os interesses capitalistas voltados à preservação do rio, ou até mesmo as cidades do mundo que têm rio como base da sua existência. Ensino religioso, nossa! Relações da água com as diferentes crenças, práticas celebrativas e ritos realizados em rios ou similares. Pessoal, vejam, o que nós, professores de uma determinada série, ou mesmo de várias séries, tá, da escola, enfim, poderíamos fazer em relação à temática do rio. Eu fui nas bases, busquei conteúdos que equivalem e que podem ser relacionados com aquela pesquisa do rio. Por que isso é diferente? Porque todos esses dados coletados, eles vão ser organizados e vão ser utilizados para quê? Para interferência social. Então, os alunos teriam como proposta, e essa proposta deve ser tomada coletivamente com os próprios alunos, por exemplo, de escrever uma carta para o prefeito, para o governador ou para o jornal do bairro, tá? Indicando a poluição do rio, as necessidades, sugerindo melhorias, enfim. Uma coletividade de estudantes pesquisou um determinado rio e sugeriu à prefeitura, ao bairro, ao governador, sei lá, tá? Modificações ou sugestões ou análise. Esse mesmo material pode ser publicado no jornal do bairro, no jornal, tá? Na internet, na página da escola. Vejam, todos esses saberes aprendidos pelos alunos teriam uma utilização prática. Os alunos perceberiam, professora, eles fizeram, prefeito, ninguém fez nada, tá? Vejam, a atitude tomada em relação à observação de um contexto em que eles vivem, a análise daquele contexto, o entendimento daquele rio, por exemplo, poluído lá perto da escola, e as possibilidades de modificação, mesmo que não realizadas, fizeram o que nos alunos? Fizeram com que eles se percebessem protagonistas. Os conhecimentos adquiridos ali jamais seriam esquecidos, eles foram contextualizados, eles vão fazer um cálculo matemático em relação ao rio, eles vão entender o porquê daquele cálculo, o porquê daquele pensamento, o porquê daquela proposta. Divulgação na internet, que a gente vai conversar sobre isso, que é imprescindível para você, professor, tá? Mais até mesmo do que os alunos, e eles vão se perceber verdadeiros cidadãos. Tá? E essa é a função da escola. Nós contemplamos, não vou dizer todos, mas grande parte dos conteúdos curriculares propostos nacionalmente
nós realizamos uma atividade significativa usando esses saberes e, finalmente, produzimos um resultado, produzimos um material que ficou disponível coletivamente. Pense a satisfação de um aluno quando lê na internet, ou no jornal, ou quando tiver uma resposta, né? E como a gente vai fazer projetos indisciplinares constantes, a nossa escola ela vai ser conhecida no município ou no estado como a escola que tem cidadãos críticos, que querem coisas, que buscam, que exigem políticas, economia, investimento voltado para o benefício do seu local. Tá? Essa é uma sugestão. Claro, vocês adaptam, ampliam e pensam situações similares para a realidade de vocês.